E saia justa que vocês me colocaram agora. Sabe por quê? Depois que falou de ser livre, de puxar o cabelo, de fazer o quê? Bater na cara. Todo mundo tá louco pra ir embora. Aí me chamam. O pessoal não vê na hora de acabar a escola falando de ser livre, de puxar o cabelo, de bater na cara. Aí me chamam. Oh, meu Deus. Me chama de meu bem. Que Deus me ajude. Bom, gente, tudo bem com vocês? Excelente? Então tá bom, vou ser bem breve. Todo mundo embora de ser livre. Bom, essa escola eu acredito que tudo que precisava ser dito já foi dito. Né? Hoje nós tivemos aqui grandes líderes com contribuições maravilhosas, né? E hoje foi muito falado, entre tantos assuntos, a respeito do sistema. E eu senti de falar um pouquinho sobre isso. Todos nós, pelo menos deveríamos, ter a consciência da importância do sistema. E eu também sou fruto do sistema. Porque quando eu iniciei nesse negócio, eu tinha apenas 20 anos. Eu era uma menina. Eu não tinha experiência. Eu até brinco que o sistema ele terminou de me criar. Porque eu era verde ainda, né? Estava começando a vida. Havia trabalhado uma única vez. Eu não sabia entrar e sair dos lugares. Eu não sabia. Era muito novo para mim esse negócio de network marketing ainda. Mas uma das coisas que eu falei muito é que eu achava que ser sistema era quando eu estava sentada nessas cadeiras. Era quando eu estava assistindo um treinamento, quando estava na escola de diamantes, quando estava na sede da Forever. E muitas vezes a gente pensa que é sistema porque nós frequentamos o sistema. Mas ser sistema não é só frequentar. O sistema, ele precisa fazer parte de mim. Eu não posso ser só sistema quando eu estou sentado nessas cadeiras. Eu sou o sistema, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, quando eu chego num lugar, eu sou o sistema. Porque senão eu começo a usar o sistema de muleta. Eu estou no sistema, mas, por exemplo, eu às vezes não faço uma reunião com os meus líderes, com a minha equipe, com o meu time. Eu às vezes não faço uma mentoria, eu não saio mostrar um plano. Eu fico só esperando do sistema. E aí o sistema começa a me alejar. E eu preciso entender que o sistema sou eu. No meu dia a dia. Com a minha organização. Nas minhas atitudes. E isso no início foi muito difícil para mim. Porque eu, Lilian, precisei entender qual era o meu papel no meu sistema chamado vida. Porque eu sempre pertenci ao sistema de alguém. Quando a gente é criança, a gente pertence ao sistema dos nossos pais. Depois de uma escola, chega aqui, a gente já vê grandes líderes, pessoas muito experientes. E ser o sistema me dava medo. Eu tinha medo dessa responsabilidade. E às vezes a gente deixa de chegar a patamares maiores por causa desse medo. Medo de ser um grande líder, medo de ser um diamante, medo de ter uma renda de 6 dígitos, medo. Então eu tive que vencer esse medo. E quando eu comecei no negócio, todo mundo acha que é muito legal, que é muito fácil, porque é na hora do diamante, o Leandro já era gerente, mas imagina você ter que conquistar ali o seu lugar quando você tem tantas estrelas brilhando ali perto de você. Já imaginou isso? Como é difícil? Porque as pessoas criam uma grande expectativa. E o meu maior medo era frustrar essa expectativa das pessoas. E isso acontece quando a gente acaba de desqualificar gerente. A nossa organização já se acostumou ali com o meu upline, né? E aí chega a gente, novinho, que acabou de desqualificar. Então isso dá uma certa insegurança. Mas eu preciso vencer esse medo para conseguir exercer o máximo do meu potencial. E foi assim comigo. E uma coisa legal que eu comecei a perceber, quem aqui tem dificuldade
dificuldades no negócio, no dia a dia. Todo mundo tem dificuldade? Todo mundo já passou por dificuldade? Não só no negócio, mas como na vida, né? E muitas vezes a gente pensa que a dificuldade é ruim. Mas muita dificuldade, muito desafio, muito obstáculo são bênçãos disfarçadas. Já parou para pensar nisso? Sabedorias mais antigas que a nossa, eles falam muito a respeito da resistência. A gente muitas vezes não aceita o que acontece com a gente. A gente resiste. E o que acontece quando você resiste a algo? Você não absorve e parece que aquilo fica mais difícil, parece que aquilo não passa. Parece que você não consegue ir para o próximo nível, você fica preso ali. E essas antigas sabedorias, elas veem a dor, a dificuldade, os desafios como um dos maiores aprendizados. A gente aprende muito nas dificuldades, se a gente aprender a olhar as dificuldades com outros olhos, como um verdadeiro professor, como se isso veio até mim, o que eu preciso aprender com isso? O que isso está querendo me ensinar? Aonde isso vai me trazer uma evolução? Por que eu estou falando isso? Porque é muito gostoso fazer um negócio quando tudo está dando certo. Quando a minha rede está crescendo, as pessoas estão felizes. Nossa, como é gostoso. Mas aí começa a ter umas dificuldadezinhas, uns obstáculos no caminho. E aí é onde a maioria desanima. Mas se eu começar a aprender a olhar para as dificuldades de outra forma, com certeza eu vou conseguir me sobressair e ir para o próximo nível. E muitas vezes, nas dificuldades, nas dores, é onde estão escondidos seus maiores talentos. Quando eu era criança, eu não tive muita dificuldade financeira, mas eu tive muitas dificuldades emocionais dentro da minha casa. E muitas vezes eu não entendia por que isso acontecia. Mas hoje eu consigo enxergar e me colocar no lugar de uma pessoa que vem falar para mim de um problema, de uma dor, porque um dia eu passei por isso. Muitas vezes, algumas dificuldades na sua vida é onde vai revelar os seus dons, os seus talentos. Coisas que só você vai ter. Mesmo vocês fazendo parte dos bilhões aí de pessoas, tem coisas que só você consegue encaixar ali aquela pecinha, sabe? Geralmente, para que as pessoas te procuram? Que tipo de ajuda as pessoas te pedem? O que você faz que você sente que aquilo toca a sua alma? Que você realmente está contribuindo com a vida do próximo? Muitas vezes é aí que está o seu dom, o seu talento para chegar no próximo nível dentro desse negócio e até mesmo na sua vida. E eu não entendia porque eu tinha passado por essas dificuldades emocionais. Eu não aceitava, eu resistia. Eu não aceitava quem eu era. Eu não aceitava muitas vezes de onde eu vinha. Eu não aceitava muitas vezes as coisas que aconteciam comigo. Eu ficava revoltada, eu achava injusto. Quem já passou por uma dificuldade e achou que foi injusto? Ficou revoltado? Todos nós somos seres humanos. Mas quando você abraça aquilo, acolhe e fala, não, se eu estou passando por isso, é algo que eu preciso aprender, é algo que vai me fazer evoluir, eu vou abraçar esse crescimento. Você vai passar de uma forma melhor. E hoje, muitas das coisas que eu, às vezes, converso com pessoas no negócio, no dia a dia, é porque um dia eu passei por essas dificuldades. Isso chama resiliência. Quando você sai das dificuldades melhor do que você entrou. Agora, se você sai da dificuldade revoltado, o que você aprendeu? Nada, você saiu pior. E aí não há evolução. E muitas vezes a gente se pergunta, por que isso sempre se repete na minha vida? Por que toda vez isso repete? Porque às vezes é alguma coisinha ainda que eu preciso evoluir. E a vida fala pra gente, a vida dá sinais. Mas às vezes eu resisto, eu não quero aceitar. E essas sabedorias antigas, elas falam,
quando a gente aceita, a gente abraça aquilo que acontece pra gente, a gente acolhe, você vai ultrapassar e sair da situação melhor do que você entrou. E isso é muito importante. E tem até uma frase que a gente ouviu em Singapura. Quem foi para Singapura aqui? Que falou uma coisa que é verdade. Tempos difíceis constroem líderes fortes. Eu vou até ler, eu não vou lembrar de cor. Tempos difíceis constroem líderes fortes. Homens fortes, vamos dizer, líderes, criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Ciclo. Então, comece a mudar a forma como você olha para o difícil. Porque às vezes é aquilo que vai te fazer se tornar mais forte e ir para o próximo nível. Então, quando vier as dificuldades nesse negócio, olhe de forma diferente. Tenha essa consciência. Gente, na Bíblia, a Bíblia é repleta de histórias de antes da bênção chegar, da vitória, da glória. Pelo que eles passaram? Pelo deserto, pelas dificuldades. Porque para a gente conseguir conquistar algo maior, eu preciso crescer. Às vezes eu não estou preparado para receber aquilo ainda. Às vezes eu me vejo, eu quero ser diamante, eu quero ser milionário, eu quero morar numa casa maravilhosa, eu quero as viagens, eu quero tudo isso. Mas precisa haver uma preparação. Senão aquilo vai me fazer mal, ao invés de me fazer bem. Então, muitas vezes, o que eu estou passando hoje, essa dificuldade que está doendo, que está incomodando, que te deixa chateado, que você resiste, você fala, não aceito, por que isso está acontecendo comigo, eu não mereço. É um convite para olhar para dentro e buscar as respostas que elas já estão dentro da gente, mas a gente parou de se conectar com a nossa verdadeira essência. A gente fica perdido no barulho. É tanta informação, é tanta gente falando, é a tela ali o tempo todo. E muitas vezes, nessas filosofias antigas, o que eles mais faziam era aprender a pensar. Era ter um momento a sós. Na época não tinha tela, né? Mas um momento em que ficava numa caverna, num lugar ali sozinho, para pensar, para entrar em conexão com você mesmo. Porque dentro de você estão todas as respostas. E às vezes eu não estou conseguindo chegar no próximo nível porque eu tenho essa incongruência interna, essa briga interna. E eu resisto, eu não aceito. Então, em vez de resistir, abraça, acolhe. Tudo que vier à nossa vida, nada é por acaso. Mas comece a olhar tudo que vem como algo bom. Algo que está ali para me ajudar a evoluir, a ir para o próximo nível, a despertar às vezes um dom, um talento que eu nem sabia que eu tinha, mas que em situações que às vezes eu sou colocada à prova, eu falo, nossa, como é que eu fiz isso? Da onde que eu tirei isso? Como é que eu consegui? E aí você vai se revelando, aos pouquinhos você vai lembrando quem você verdadeiramente é, a sua essência, e aí as coisas começam a acontecer. Você pode ter certeza que da mesma forma que nós, como pais, como mães, queremos o melhor para o nosso filho, você não acha que Deus quer o melhor para cada um de nós? Com certeza, alguém tem dúvida disso? Mas por que se Deus quer o melhor para mim, por que eu não estou conseguindo acessar esse melhor? Porque às vezes é algo que eu preciso buscar dentro. É algo que eu preciso evoluir, aprender, crescer, mudar, para acessar esse melhor. Então, para de resistir. Abraça tudo aquilo que acontece e comece a mudar a forma como enxerga as dificuldades, as adversidades, os problemas. Pensa, isso é para o bem. No final, isso vai ser bom. Faz parte do processo, faz parte da bênção, faz parte da realização do meu sonho, faz parte para eu chegar para o próximo nível. E a partir daí,
a gente se tornando mais resiliente, com certeza as nossas atitudes, a nossa postura no nosso dia a dia para desenvolver o nosso negócio ou qualquer outra coisa que a gente vai desenvolver, a gente tem tantos papéis na vida, né? Como pai, como mãe, se você já tem um negócio próprio, trabalha com alguma coisa, com certeza, quando eu mudo aqui, essa postura interna, isso vai refletir no externo. Porque tem até aquela frase, né? O que está dentro, reflete fora. Então, se tem alguma coisa na minha vida que se repete, alguma dificuldade, começa aqui. O que está dentro vai refletir fora. E quando eu começar a aprender a olhar para dentro e buscar essas respostas, enxergar a vida de outra forma, com certeza eu vou lidar muito melhor com as minhas dificuldades no dia a dia e eu vou ter melhores resultados. Tá bom, gente? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Deus abençoe.